Alô a todos do canal AUP Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre a bromoprida, que é um procinético. A bromoprida pode ser indicado para o tratamento de náusea e vômito. A bromoprida está indicado para o tratamento de refluxo gastroesofágico. Se você faz tratamento para náusea, vômito ou refluxo gastroesofágico ou faz uso da bromoprida e tem interesse em saber mais sobre esse medicamento, fique até o final desse vídeo para você compreender mais sobre a bromoprida. E não se esqueça, inscreva-se aqui e ative o sino. Como a bromoprida é um procinético, é importante deixar bem claro que esse tipo de fármaco atuam de modo a aumentar a pressão do esfíncter esofágico inferior, diminuir a regurgitação e acelerar o esvaziamento gástrico, tendo como consequência o estímulo da motilidade gastrointestinal. É importante deixar bem claro para vocês que nós vamos abordar os seguintes tópicos sobre a bromoprida, como no caso, nome comercial, apresentação, mecanismo de ação, farmacocinética, indicação e contraindicação, reações adversas, interações medicamentosas e vamos abordar também os principais cuidados de enfermagem. Uma vez que você, enfermeiro e técnico de enfermagem, domine as 8 principais características da bromoprida, você vai estar mais apto a realizar os cuidados de enfermagem em pacientes que fazem uso da bromoprida. O nome comercial da bromoprida, mas você pode estar se perguntando o que é o nome comercial de um medicamento. O nome comercial é desenvolvido pela empresa que solicita aprovação para o medicamento e o identifica como propriedade exclusiva da tal empresa. Quando o medicamento está protegido por patente, a empresa o comercializa com seu nome comercial. Nesse caso, vamos citar aqui vários nomes comerciais da bromoprida, que são Digesan, Digestina, Pangest, Plamet e também Bromopan. Esses são os principais nomes comerciais da bromoprida. A apresentação da bromoprida. Esse medicamento temos no mercado em várias formas de apresentação. Temos na forma de comprimido, cápsula, frasco e na forma de ampola. Na forma de comprimidos temos no mercado de 10 mg e na forma de cápsula são cápsulas de 10 mg e 20 mg com liberação prolongada. Na forma de frasco, que é outra forma de apresentação da bromoprida, temos frasco de 10 ml e 20 ml numa concentração de 4 mg por ml. Na forma de frasco ampola, infantil e adultos temos no mercado frasco de 10 ml e 20 ml. Os frascos de 10 ml têm uma concentração de 4 mg por ml e os frascos de 20 ml têm uma concentração de 4 mg por ml. Além disso, a bromoprida tem também na forma de frasco de 120 ml, com uma concentração de 1 mg por ml. Outra forma de apresentação da bromoprida é na forma de ampola com 2 ml, com uma concentração de 10 mg para uso injetável. Essas são as principais formas de apresentação da bromoprida. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação da bromoprida. Este medicamento apresenta a ação normalizadora da motricidade do estômago, do jejum e do duodeno, reconduzindo o tônus e a peristalse aos padrões fisiológicos em todos os casos em que ocorram alteração desse sistema. Para ajudar em nosso entendimento, temos que inicialmente entender sobre 3 pontos principais que age a bromoprida, com a ação normalizadora, que são a motricidade do estômago, a motricidade do duodeno e a motricidade do jejum. Antes, vamos deixar bem claro qual o significado de motricidade. Em fisiologia, motricidade significa conjunto de funções nervosas e musculares que permite os movimentos voluntários ou automáticos do corpo. Se você lembrar, de acordo com a biologia, a motilidade é a capacidade ou a facilidade de se mover, ou seja, é sinônimo de mobilidade. Então, a mobilidade intestinal está associada à capacidade do intestino executar, assim, movimentos autônomos, ou seja, os movimentos peristálticos para expelir o bolo fecal do organismo. Agora que a gente sabe o que é motricidade, motilidade e peristalse, agora nós vamos abordar o que é motricidade do estômago. A motricidade do estômago começa com a acomodação, preparando-se para receber o alimento. Após a acomodação, o estômago passa a triturar o alimento, realizando assim a digestão física.
Então acontece posteriormente o esvaziamento gástrico, aonde todas essas funções sendo controladas pelos neurônios estomacais. Vamos para o nosso segundo tipo de motricidade, que é a motricidade do duodeno. É importante esclarecer que o duodeno é a porção inicial do intestino delgado, mais próximo do estômago. É responsável por grande parte do processo digestivo, pois nesta porção do intestino, o pâncreas e a vesícula biliar derramam a bile e as enzimas digestivas. O duodeno tem a função associada à mistura do quimo com a bile e o suco pancreático. Assim temos a síntese e a motricidade duodenal. Vamos para o nosso terceiro tipo de motricidade, que é a motricidade do jejum. É de suma importância também entender que o intestino delgado é dividido em 3 porções: duodeno, jejuno e íleo. Nesse caso, o jejuno é a parte intermediária do intestino delgado. Sua principal função é a absorção de nutrientes e de substâncias. Tem aí um papel de secreção de substâncias que auxiliam, assim, o esvaziamento do estômago. Em síntese, a bromoprida controla ou normaliza os movimentos do estômago, duodeno e jejuno, reconduzindo o tônus e a peristalse aos padrões fisiológicos em todos os casos em que ocorram alterações desse sistema. Esses são os principais mecanismos de ação da bromoprida. No caso da farmacocinética da bromoprida, esse medicamento pode ser administrado por via oral, intramuscular e por via intravenosa, sendo que a concentração plasmática máxima desse medicamento vai acontecer em 30 minutos após sua administração por via intramuscular. Além disso, esse medicamento apresenta baixa ligação às proteínas plasmáticas. Só apenas cerca de 40% desse medicamento se liga às proteínas plasmáticas. Além disso, o metabolismo desse medicamento vai acontecer no fígado e a sua eliminação vai acontecer por via urinária. Cerca de 10 a 14% da dose administrada é excretada inalteradamente através da urina. Essas são as principais farmacocinéticas da bromoprida. As indicações da bromoprida. Esse medicamento está indicado para tratamento de náusea, vômito, refluxo gastroesofágico. Além disso, a bromoprida está indicado para radiografia do tubo digestivo. Você pode estar se perguntando o que é náusea, vômito e refluxo gastroesofágico. No caso da náusea, é a sensação de desconforto que afeta a porção superior do abdômen, mais ou menos na região da boca do estômago. Na náusea, o paciente apresenta sensibilidade local, como se de fato fosse vomitar. Na náusea não chega a ser dor. Muita atenção, a náusea não chega a ser dor, mas pode ser bastante desconfortável. Mas você pode estar se perguntando também o que é o vômito. O vômito é a contração involuntária do estômago que empurra o seu conteúdo para fora da boca. Nesse caso, o vômito será o refluxo do conteúdo que está no estômago. Essas são as principais indicações da bromoprida. A posologia da bromoprida, só deixando bem claro que o medicamento tem que ser prescrito pelo médico e nós devemos, assim, evitar a automedicação. No caso da posologia, ao administrar esse medicamento por via oral em adulto, são administrados 10 mg 3 vezes ao dia. Quando administrar esse medicamento por via oral em criança, são administrados 0,5 mg por quilograma ao dia, de 3 a 4 doses ao dia. Quando administrado por via intramuscular ou via intravenosa em adulto, são administrados de 10 a 20 mg. E ao administrar por via intramuscular ou via intravenosa em criança, são administrados no máximo aí 5 mg. Essas são as principais posologias da bromoprida. As contraindicações da bromoprida. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a este medicamento. Além disso, esse medicamento está contraindicado no período gestacional, ou seja, as mulheres que estão no período gestacional ou estão grávidas não podem tomar a bromoprida porque está contraindicado. Essas são as principais contraindicações da bromoprida. As reações adversas da bromoprida. A nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir a apresentar os seguintes sinais e sintomas, como no caso,
sonolência, cefaleia, astenia, calafrio e distúrbio de acomodação. No caso de distúrbio de acomodação, é raro acontecer. Essas são as principais reações adversas que o paciente pode vir a apresentar. As interações medicamentosas da bromoprida. Esse medicamento, quando interage com atropínicos, pode vir a acontecer neutralização dos efeitos da bromoprida. No caso da interação com neurolépticos, pode ocorrer aumento dos efeitos adversos da bromoprida. Essas são as principais interações medicamentosas da bromoprida. Agora que você conhece as principais características da bromoprida, como no caso, mecanismo de ação, indicação, contraindicação, reações adversas e interações medicamentosas, chegou aquele momento tão especial que são os cuidados de enfermagem. Quais são os cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com bromoprida? O primeiro cuidado de enfermagem: instrua o paciente ou ao cliente a tomar esse medicamento conforme recomendado ou de acordo com a prescrição médica e não interromper o tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que esse paciente melhore. Como no caso, esse medicamento não deve ser usado principalmente durante a gestação, neste caso aí você vai orientar bastante esse grupo de pacientes. A medicação assim não deve ser usada durante a gestação e no caso de gravidez confirmada ou suspeita, o médico deverá ser comunicado imediatamente. É importante também, durante o cuidado de enfermagem, que a equipe de enfermagem fique bastante atenta e recomende assim ao paciente o emprego de um método contraceptivo seguro e adequado durante a terapia. Oriente também e informe ao paciente sobre as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas ao uso desse medicamento e na ocorrência de qualquer uma delas, principalmente aquelas incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser comunicado imediatamente. O que chama também bastante atenção é que a enfermagem tem que ficar com atenção dobrada quando esse paciente está sendo tratado com bromoprida, é que esse medicamento pode vir causar sonolência. Nesse caso, oriente e recomende ao paciente que evite dirigir e não realize atividades que requeram estado de alerta durante a terapia. Oriente também e recomende ao cliente ou ao paciente que evite o uso de qualquer outra droga ou medicamento sem o conhecimento do médico durante a terapia. Outro ponto que me chama bastante atenção durante o cuidado de enfermagem é que antes e durante a terapia, a equipe de enfermagem tem que realizar uma boa avaliação. Avalia, assim, o uso atual ou anterior de neuroléptico. O desenvolvimento também desse paciente se apresenta algum tipo de desenvolvimento de reações adversas e a necessidade de orientação nutricional, se for necessário. No caso das interações medicamentosas, atenção durante o uso concomitante com outras drogas ou outros medicamentos. Aqui mesmo nesse vídeo eu citei para vocês as principais interações medicamentosas da bromoprida. Ao administrar esse medicamento por via oral, a medicação deve ser administrada 3 vezes ao dia, antes das refeições. Esses são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com bromoprida. Vejam só, você passou a conhecer agora a apresentação, mecanismo de ação, indicação, contraindicação, reações adversas e principalmente os cuidados de enfermagem. Se você aí que está do outro lado da telinha gosta desse tipo de conteúdo ou está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.